Seguimos até ao Teatro Nacional São João durante o fim de semana. Fizemos questão de enaltecer e celebrar os 40 anos de presidência de Jorge Nuno Pinto da Costa. Foram vários os marcos, os locais que fomos enaltecendo. Na verdade, aprofundamos e folheamos a vida do presidente, mas como sempre, não deu para falar de tudo ao pormenor e por isso vamos até ao teatro. Este teatro que é carregado de cultura e de história. E a família Pinto da Costa tem uma mão pesada no que toca a este tema. Mas, Francisco, começamos pelo teatro. Como é que tudo começou? O Teatro Nacional São João, denominado originalmente por Real Teatro São João, teve a sua primeira edificação no ano de 1798. Nos inícios do século XX, sofreu um grande incêndio, foi totalmente destruído, mas depressa recuperado por uma comissão que se constituiu para o efeito. Anos mais tarde, esteve sobre a égide da família Pinto da Costa durante 60 anos. Vamos conhecer um pouco da história deste teatro, este segundo edifício que celebrou, portanto, no ano de 2020, 100 anos de existência. Na minha companhia já tenho a Rosalina. Rosalina, obrigado por cá estarem para nos receberem mais uma vez e falar-nos então sobre esta história que inclui então durante 60 anos a família Pinto da Costa, que sempre teve aqui muito interesse pela cultura, correto? Exatamente. Uma família bastante importante na cidade do Porto. O bisavô do Pinto da Costa, Eduardo Honório de Lima, foi um dos fundadores do Orfeão Portuense e também esteve nessa comissão que falou, que reuniu alguns dias após o incêndio para para discutirem sobre a reconstrução do novo teatro. Portanto, foi uma comissão que se constituiu rapidamente logo após a destruição do teatro. O que é que sobrou do antigo edifício? Muito pouco. Poucas paredes, basicamente. Todo o interior foi destruído, ficaram algumas paredes de pé e pouco mais. E como era um teatro tão emblemático da cidade, houve imediatamente essa preocupação de reconstruir um novo teatro, que foi construído exatamente no mesmo espaço onde havia o teatro primitivo, o Real Teatro de São João. Aliás, disse-me a Rosalina, milimetricamente. Exatamente, exatamente. Este teatro, essa comissão, desculpem, estava encarregue de angariar fundos para a reconstrução do teatro. Foi feita uma espécie de sociedade por cotas, em que várias pessoas, várias associações e vários membros da alta burguesia participaram com verbas. Foi aberto um concurso público e o arquiteto que venceu esse concurso público foi o arquiteto José Marques da Silva, responsável pelo desenho deste teatro onde estamos agora. A construção começou em 1912 e terminou em 1920, a 7 de março, quando foi inaugurado. Muito bem, Rosalina, vamos explorar também um bocadinho deste interior. Eu sei que contava-me há pouco que houve aqui uma grande tentativa de manter um pouco da traça original, mas também de adaptar àquela época. Exatamente. Nomeadamente aos inícios do século XX. Exatamente. O arquiteto José Marques da Silva optou por não chocar a cidade do Porto com um teatro inteiramente novo. Optou por manter, por exemplo, a estrutura da sala, que é uma típica sala italiana, com uma forma em ferradura ou em U, bastante utilizado principalmente em teatros de ópera por causa da acústica. E optou também por introduzir alguns elementos decorativos que existiam no teatro original, precisamente para não haver esse choque. Mas depois então desta reconstrução avancemos uns aninhos mais à frente e falamos então nestes 60 anos da família. Exatamente. O que é que a família foi fazendo neste edifício? Até porque ele passou a ser o São João Cine. Exatamente. Em 31 o edifício, o teatro, passou a ser São João Cine e em 1932 Eduardo Honório de Lima acabou por adquirir as restantes ações e ficou o único proprietário da empresa São João Cine Limitada, que explorava o Teatro São João e o Águia de Ouro. E o que é que muda? O que é que muda? Essencialmente a programação.
A programação virou-se não 100%, mas grande maioria de cinema, embora continuasse a apresentar espetáculos de teatro, de ópera, concertos, recitais. Era uma mistura um bocadinho mais eclética do que anteriormente. Inclusive, contou-nos o professor Eduardo Pinto da Costa, bisneto de Eduardo Honório de Lima, que costumavam vir todas as quartas-feiras, vinham religiosamente ao São João. Tinham o camarote número 8, era privado para a família, e vinham assistir a filmes, a concertos, a recitais. Portanto, o camarote número 8 seria aquele que ficava mais ou menos ali, entretanto já se mudou um bocadinho aqui. Exatamente, a estrutura foi um bocadinho alterada. Ele vinha então com a família assistir religiosamente. Ele diz que chegava a vir todas as quartas-feiras. Conta também as sessões que havia especiais de cinema com festa, que eram umas sessões em que toda a gente sabia e estava preparada para serem atirados confetis, serpentinas. Pronto, era assim um dia um bocadinho mais... Era um dia marcado, que toda a gente que vinha sabia para o que vinha, e ninguém levava a mal. Há depoimentos do próprio Pinto da Costa e do seu irmão, do professor, sim, relativos às memórias que têm, ou à infância ainda vivida também com os seus pais? Sim, sim. Isto que eu contei agora, destas festas e destas vindas à quarta-feira, foi-nos contado pelo professor Eduardo Pinto da Costa. Já o Sr. Jorge Nuno Pinto da Costa também nos contou que uma das recordações que tem foi de vir ver precisamente um espetáculo de teatro, o Frei Luís de Sousa, pela companhia Rei Colasso Robles Monteiro, que normalmente estava no Dona Maria em Lisboa, mas fazia digressões. E há aquelas frases emblemáticas do texto de Frei Luís de Sousa, que eles depois nos corredores replicavam a brincadeira, que é: quem és tu, o Romeiro? E depois havia quase uma competição entre eles, a ver qual deles conseguia responder com a voz mais cavernosa, ou ninguém. E ele conta isto a rir-se, por isso são boas recordações que ele tem das vindas ao teatro. Rosalina, na vossa sala nobre, ou ali junto, vocês têm uma exposição dos 100 anos aqui do Teatro Nacional São João, e nós temos, portanto, aqui 60 que pertenceram então a esta família. Houve aqui uma grande marca e uma grande identidade que eles deixaram neste espaço. Exatamente. Eles acabaram por preservar o edifício. Chegou-nos até nós um edifício aliás, havia uma preservado. grande altura dentro deste período que o teatro estaria mesmo para terminar, e eles acabaram por levantá-lo. Exatamente. E isso permitiu, pelo menos, ter uma programação, embora a mistura de teatro, ópera, cinema, mas permitiu que o edifício estivesse aberto ao público sem interrupção. E depois, claro, entretanto, a propriedade do edifício passou de Eduardo Honório Lima para a avó materna de Pinto da Costa e depois para a mãe e os tios, ou seja, a propriedade foi-se fragmentando. E, como é óbvio, não é fácil a manutenção de um edifício destes, não é? Eram precisas grandes verbas só para manter, quanto mais para reconstruir, fazer as obras que eram necessárias. E é por isso que em 92, portanto, é adquirido pelo Estado. A família acabou por concordar entre eles em vender o edifício ao Estado. Isto aconteceu em 1992. E há que perceber que o objetivo até era comum àquilo que eles pretendiam, que era no fundo preservar. Exatamente. Era algo importante para eles, que achavam que deveria ser preservado e nas melhores condições. E então, cá está a prova disso. Exatamente. As negociações foram entre Jorge Nuno Pinto da Costa, em representação da família Honório de Lima, e o secretário de Estado da Cultura, o Dr. Pedro Santana Lopes, e a partir de 92, então, passou o teatro das mãos de privados para o público e passamos a ser Teatro Nacional São João. E agora estão, portanto, falemos um bocadinho também da atualidade para terminar. Que programação é que vocês têm para os próximos dias ou semanas? A nossa programação, essencialmente, desde 92, dirige-se essencialmente para teatro, alguns espetáculos de dança, música, ópera menos, porque é uma sala considerada, um palco considerado relativamente pequeno. Proximamente teremos agora um espetáculo de dança, Neve, da coreógrafa Né Barros, inserido no Festival de ADD.
E depois, a seguir, teremos um espetáculo internacional, Os Irmãos Karamazov, que aconselho todos também a virem assistir. Muito bem, Rosalina, obrigadíssimo. Foi para nós e para mim e para o Porto Canal um privilégio. Aliás, o cenário, acho que na verdade fala por si. E eu gostava de recordar aqui apenas uma frase que foi dita pelo professor Eduardo. Uma vez referenciou que se não tivesse mais nada para fazer, estaria no teatro todos os dias. O que significa que ainda que a propriedade não esteja na família Pinto da Costa, eles estão cá de alma e coração.